Olha, você sofre com lordose, ou cifose, ou escoliose, qual que é a diferença dessas três coisas? São desvios na coluna, a gente sabe disso, né? Mas eu convidei o Dr. Ernesto Guimarães, que é ortopedista, especialista no assunto, para tirar as nossas dúvidas, porque acho que todo mundo tem essa dúvida, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, um prazer te receber aqui, viu? Doutor, qual que é a diferença? A gente nunca sabe, eu lembro, há muito tempo atrás, eu aprendi, não sei se foi na escola, um faz um S, o outro não faz o S, enfim. A diferença entre a lordose, a cifose e a escoliose, doutor? Muito bem. A lordose e a cifose, elas são curvas fisiológicas da coluna, né? A coluna, ela é reta no plano frontal, na visão coronal. Essa é a parte da frente da nossa coluna? Essa é a parte da frente da nossa coluna, exato. Certo, a que fica virada para a barriga. Que fica virada para a barriga. Certo. Nas radiografias... Dá para mostrar aqui, gente? Tá. E antero-posterior, ela tem que ser reta. Entendi. Qualquer desvio nesse plano antero-posterior, ela é denominado como escoliose, quando é maior que 10 graus esse desvio, né? Entendi. Aqui você falou que na frente ela tem que ser reta, mas aqui não está reta. Isso. Na visão lateral, ou seja, no perfil da coluna, ela é um S. Ó. Esse é o normal. Esse é o normal, tá? A coluna tem a lordose cervical, para que a gente sempre possa olhar para o horizonte. Tem a cifose torácica e a lordose lombar. As três curvas, elas sendo harmônicas, tendo uma boa relação entre elas, é uma coluna normal, uma coluna saudável. Quando existe alguma descompensação dessa lordose com a cifose e com a lordose cervical, é que estão as patologias da coluna associadas. Ou uma hiperlordose, ou uma hipercifose, ou uma hiperlordose cervical. Mas você não falou da escoliose ainda. Qual que é a escoliose? A escoliose é quando, na visão de frente, na visão anterior da coluna, eu tenho um desvio lateral. Porque ela é para ser reta, porque ela é o pilar de sustentação do corpo. É como se aqui, isso daqui trabalha assim, não, né? É como se aqui viesse para cá. Isso. Assim. Isso, ele tem um desvio lateral. Entendi. Ele faz uma curva. A escoliose, na verdade, ela não é uma deformidade em apenas um plano. Ela é uma deformidade tridimensional, ou seja, ela gira no próprio eixo. Entendi. A coluna. Como se fosse aquela escada. Escada de caracol? De caracol, exatamente. Entendi. É isso que acontece na escoliose. Agora, doutor, quais as causas de cada uma? Tá. A escoliose, ela tem diversas causas. Tá? Ela pode ser congênita, ou seja, desde o nascimento. Ela pode ser uma escoliose neuromuscular, devido a algum tipo de tumor, alguma doença, que cause uma deformidade na coluna. Ou ela pode ser idiopática. 80% de todas as escolioses são idiopáticas, elas não têm uma causa definida. São diversos fatores, muitos estudos mostram que são com características genéticas, uma alteração do crescimento da vértebra em si pode causar uma escoliose. Entendi. E ela pode ser estruturada ou não estruturada, ela pode ser uma rígida ou não rígida. Essa é a escoliose. Essa é a escoliose, né? E as causas da lordose? A lordose, ela é fisiológica, né? Ela tem de 40 a 60 graus. Então, quando eu tenho uma lordose aumentada, ela pode ser devido ao paciente ser assim mesmo, mais lordótico, né? Como as mulheres que usam salto alto, elas fazem uma lordose da lombar. Por isso que elas ficam com o bumbum empinadinho. Eu já ia te perguntar isso, mas é perigoso? Quando não tem uma harmonia entre as curvas, isso pode ser uma causa de predisposição à dor lombar. Né? Entendi. Uma degeneração, um desgaste assimétrico da coluna. Isso pode acontecer. Quando a cifose está muito aumentada, quando a pessoa tem uma tendência a cair para frente, por causa da cifose aumentada do tórax, isso pode causar um desequilíbrio, quedas, né? Se não for harmônico com a lordose, principalmente da lombar. As duas curvas, se elas forem muito acentuadas, mais do que o normal, se elas forem harmônicas, não tem problema. Porque daí a gente entende que tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio do corpo, exatamente. Entendi. E faltou a causa da cifose só, né, doutor? A cifose, ela pode ter uma causa postural, né, que é a maioria delas. Pode ter causas de doenças da cartilagem de crescimento, que é chamada doença de Shorman no adolescente.
e traumas, fraturas, principalmente em pacientes osteoporóticos. Por isso que os idosos, eles têm uma tendência a ficarem curvos, porque as vértebras vão quebrando e ele vai ficando mais... Principalmente aqui em cima, né? Principalmente o idoso vai ficando aqui em cima. Na dorsal, E aí ele tenta compensar com a cervical e aí ele fica com aquela posição de olhar para frente, né? Doutor, os sintomas das três são parecidos? Como é que é? Não, na verdade a escoliose é uma deformidade da coluna que ela é, na maioria dos pacientes, assintomática, né? Ela não causa dor. O que causa dor é quando as curvas são muito acentuadas, quando tem um desbalanço da musculatura, né? Então a dor da escoliose, se não tem nenhum tipo de compressão nervosa da medula ou de raízes, ela é uma dor muscular. Né? Alguma pode levar, por exemplo, a uma hérnia de disco ou um problema mais sério? Dependendo da curva da escoliose, ela pode fazer um fechamento, né, uma estenose do canal medular, uma estenose do forame, onde saem as raízes nervosas, e com o desgaste dessa curva mais acentuada, você pode ter uma discopatia e com isso favorecer a ter a hérnia de disco, né? Olha, a gente tem uma pergunta aqui, doutor, de uma telespectadora que mandou no nosso WhatsApp antes do programa começar. Deixa eu só achar ela aqui. Doutor, o tratamento, enquanto eu acho aqui a pergunta, o tratamento para as três, são tratamentos diferentes? São, porque a lordose e a cifose, elas são fisiológicas, né? Então, um bom equilíbrio muscular, já você tem uma diminuição na dor do paciente. Muitos pacientes têm lordose aumentada e não sabem disso. Vão descobrir num raio-x por outras causas, né? Outros sintomas. A escoliose, pelo desbalanço da musculatura, o tratamento ele depende da idade do paciente, né? Se ele tem ainda muito potencial de crescimento, vai depender dos graus da curvatura, aonde está essa curva, se é na coluna torácica, na lombar ou na cervical, e vai depender dos sintomas do paciente, claro. E o que causou essa escoliose? Apenas 10% das escolioses ditas como idiopáticas, do adolescente, do juvenil, eles precisam de tratamento cirúrgico. As demais, com o tratamento de acordo com a idade, com coletes e fisioterapia, você tem uma tendência a ter não uma correção da curva, mas você diminui a chance dela aumentar até que termine o crescimento e esteja a coluna já formada, né? Olha, a Daiane está falando aqui com a gente, ela disse que tem escoliose, descobriu com 12 anos de idade. Ela fez 7 anos de fisioterapia, mas não resolveu nada. Hoje ela não faz fisioterapia, mas tem muitas dores. Ela quer saber futuramente quais os riscos que ela tem por não fazer o tratamento, a fisioterapia. Ela fez por 7 anos e parou. Certo. E ela diz que tem dores fortes. Ó, escoliose é dorsal e lombar e tem dores fortes bem embaixo. Ok, a escoliose, a fisioterapia, ela não trata a escoliose quando ela é uma escoliose estruturada, ou seja, por formação óssea. Mas a fisioterapia, ela dá um reforço muscular, ele consegue dar uma postura melhor para o paciente, que ele fique com os ombros nivelados, uma pelve nivelada, e com isso ele tenha menos dor, né? A escoliose, o mais importante dela é você ter um acompanhamento, é você fazer a fisioterapia para poder ter uma boa musculatura, né? Porque só a coluna, a estrutura óssea, ela não segura, porque ela precisa de músculo para segurar no local, né? Então, às vezes, uma paralisia de algum músculo da musculatura lombar ou da dorsal pode levar a um desvio postural, né? Um desvio não estruturado da coluna. Então, o interessante é que todos os pacientes que têm escoliose, eles façam uma fisioterapia, um acompanhamento da parte muscular com um especialista nisso, né? Entendi. Com um fisioterapeuta que tenha fortalecimento muscular com academia, com pilates. Que é muito bom para quem tem problema de coluna, para que não tenha esse desbalanço e ela sinta menos dor, né? Perfeito. Doutora Heloísa, ela tem 41 anos e diz que há quase 20 anos ela tem escoliose. E de uns anos para cá ela tem percebido que está perdendo a força nas pernas. Isso é normal? Não, isso não é normal, tá? Não tem a ver com a escoliose? Ou tem? Na verdade,
depende da curva, né? E se essa curva está causando algum tipo de estenose do canal medular. Ou seja, se ela está perdendo força nas pernas, a medula pode estar sendo pressionada em algum ponto, ou alguma raiz nervosa que leva a inervação para as pernas pode estar sendo estenosada, ou seja, está sendo apertada em algum ponto. Então, eu recomendo que ela procure um especialista para fazer uma investigação, né? Porque não é normal ter perda de força na escoliose. Doutor Ernesto Guimarães, eu vou deixar o convite para você voltar, tá? Porque a gente está cheio de perguntas aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Tá bom, doutor? Bom. Fica o convite, depois a Tati vai entrar em contato com você para você voltar. Beleza, muito tá? obrigado. Obrigada, viu?